Retornamos com Lígia a história de seu Daniel. Então vamos lá, seu Daniel mesmo, Daniel, né, que é muito voluntarioso. Então conta por que Daniel foi entregue em adoção. Conta um pouquinho da história, né, da cultura do Daniel. Então, quando eu me habilitei nessa cidade, eu já sabia que ele seria indígena. De qual etnia, Lígia? Então, o Daniel, ele é tucano. Os tucanos, eles são, assim, maioria na cidade, né? Já tem muito indígena já na cidade e eles ficam mais próximos da cidade, a comunidade é mais próxima, eles não são tão no interior, né? Então, eu não sabia qual seria a etnia. Lá Sim. em São Gabriel, tem em torno da cidade, tem por volta de 8 etnias. Mas, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um tucano lindo, eu sou suspeita. Estava com quantos dias ele? Ele, quando a juíza me ligou, ele tinha 8 dias, eu cheguei lá, ele já tinha 14 dias. Então, o que eu soube do Daniel, as informações que me foram passadas pela juíza, é que ele era filho, né, de uma mulher que tinha tido 5 já, e os 5 filhos que ela teve, ela entregou para adoção. Ela se dirigia ao hospital do Exército de São Gabriel e entregava a criança após o parto, e o que eu sei é que ela nem viu. Então ela não era uma índia que vivia na aldeia. Não. Ela já era uma índia com a nossa cultura que vivia na cidade. Trabalhava porque isso é muito cidade. Importante ser dito, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que as crianças indígenas devem permanecer com o seu povo. Então é especificada essa questão para que todos entendam que o Daniel já é filho de uma índia que mora na cidade e que tem toda a nossa cultura de homem branco. Isso. Perfeito. Inclusive, assim, eu aguardei um período na fila sabendo que a prioridade é sempre que o indígena fique na região. Sim. Não tendo quem adote, que é o que às vezes acontece muito lá, não tendo pessoas da cidade que queiram ficar com a criança, aí eles sim, né, seguem a fila de espera e entregam para a criança para uma pessoa de uma outra cidade. Eu já saberia disso, que caso tivesse pessoas interessadas, eu iria aguardar até não ter ninguém para adotá-lo na cidade, né? Mas ela, realmente, ela já era da cidade. Eu sei que assim, o pai é desconhecido. Eu não tenho a certeza de que ele também era indígena. Certo. Tem suspeita de que ele possa ser militar ou qualquer outra pessoa, né, que não seja indígena. Então, assim, eu não consegui obter muita informação sobre realmente toda a história do Daniel, a origem dele. A única coisa que foi me passado foi isso, que ela já era da cidade e que não teve contato nenhum com ele. Já era de costume dela entregar os filhos para adoção. Certo. E como é que foi esse estágio de convivência seu e do Daniel lá em São Gabriel, até você trazê-lo aqui para o Rio? Então, lá foi assim, maravilhoso, né? Aquele primeiro contato. Eu, a princípio, tentei amamentá-lo, foi muito bom, né? Infelizmente, não consegui dar um prosseguimento que eu gostaria. O neném mamava muito, já mamava muito leite, então ele já mamava uma mamadeira muito grande, sempre foi fominha, então ele não teve paciência, aquele colostrinho saindo, ele queria muito leite, então eu acho que também a minha ansiedade não ajudou, mas assim, eu busquei ter todo um contato mesmo como mãe, sabe, eu ficava com ele o tempo todo, eu busquei conhecer dentro do possível a cidade, eu tirei muitas fotos, porque a minha intenção mesmo é de fazer com que Daniel conheça toda a sua história, a sua origem, porque eu sempre digo que nós como pais, nós temos que ter um relacionamento de confiança, e a confiança só é feita através da verdade. Então, eu não tenho intenção nenhuma de esconder a origem dele. Sim. Até porque, independente se ele parece ou não com a gente, em nenhum momento nós tivemos intenção de esconder. Nós temos a intenção de mostrar toda a história dele. Assim que possível, ele for maior, eu pretendo voltar a São Gabriel da Cachoeira, mostrar para ele onde ele nasceu. Eu tenho essa certeza dentro de mim, que ele precisa conhecer, é direito dele conhecer a sua história. Isso não me diminui como mãe, não me torna menos mãe, eu tenho a certeza do que eu sou, do que eu faço, eu me dou, eu me entrego, eu sou uma mãe
que busco fazer o meu melhor. Então, eu não acredito que o fato dele conhecer a origem dele, a história dele, ele não ter sido gerado no meu ventre, me diminui como mãe. Muito ele vai pelo contrário, eu acho que engrandece, né? Porque é a mãe por escolha, é a mãe por opção, é uma coisa assim muito do coração, muito da alma. Isso, então assim, eu sou muito tranquila. Aí as pessoas falam assim, mas você ainda não vivenciou isso de contar. Não vivenciei como mãe, mas como irmã eu vivenciei. E pra gente foi uma história muito maravilhosa, assim, né? Então eu sempre tive essa clareza. Daniel, ele vai conhecer a história dele. Eu tento buscar conhecimento sobre a etnia dele. Busquei uma cartilha para possivelmente ensinar alguma coisa da língua. Enfim, eu acredito que eu não tenho esse direito de esconder dele essa história. Daqui a pouco a gente volta então com a língua tucano que você vai ensinar para o Daniel.